bem? Começamos hoje mais um Papo Maravilha. Vocês sabem, né? A gente coloca um tema aqui pra gente discutir. Discutir sim, porque às vezes saem umas discussões aqui e isso é muito importante. Pra você que tá chegando agora, gente, eu vou deixar um espaço aberto pra vocês. Entrem no meu Instagram, @Mulheres Maravilha Oficial. Quer alguma sugestão pra um Papo Maravilha? Deixa lá pra mim que eu vou adorar trazer esse tema pra você, tá bom? Aqui, claro, eu tenho os meus queridos que me ajudam aqui nessa jornada para estar trazendo o melhor para vocês. Adriano Delerran, se apresente ao nosso público, por favor. Eu sou essa pessoa do coraçãozinho, tá? Brincadeira. Eu sou Adriano Delerran, professor de educação física, professor de dança, aquela gay afeminada preta que vocês já conhecem. Estou aqui para ajudar nesse bate-papo gostoso mais uma vez. Temos também nossa querida Jéssica Dearo. Se apresente, por favor. Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Dearo, sou consultora de imagem e estilo e tô aqui também, ó, pra ajudar o Adri a esquentar o papo. Gente, Papo Maravilha, a gente tem que ter um convidado, tem que colocar alguém na roda pra ferver, não é mesmo? Quem que é a nossa convidada de hoje? Se apresente, dona Jaqueline, por favor. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês, gente? Eu sou a Jaqueline Souza, sou fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher e sexualidade. Pra mim é um prazer estar aqui e confesso que tô com um pouco de medo dessas onças aqui do meu lado. Não, não tenho medo. Você? Ainda não. Gente, e o tema do Papo Maravilha de hoje é Meu Corpo, Minhas Regras. Tem que aproveitar a dona Jaqueline Souza, especialista em saúde da mulher e sexualidade, pra estar abordando, Jaque. E aí? Meu corpo, minhas regras mesmo? O que você acha? Não, né, Paty? Não, né? Ainda temos que lutar muito contra isso. Mas o que a gente luta bastante lá no consultório, e que eu vejo bastante meninas lá, é que na verdade elas têm muito mais medo delas mesmas do que do próximo. Entendi. É uma coisa assim, eu tenho medo de me tocar, eu tenho medo de sentir o que o meu corpo é capaz de fazer, eu tenho medo de ver até onde o meu corpo consegue ir, qual é o maior clímax que eu consigo alcançar. Hoje em dia nós temos 3% das mulheres que alcançaram um orgasmo de verdade. 3, tá? Que alcançaram um orgasmo de verdade, um orgasmo intenso, com um clímax maior, né? E as outras até conseguiram alcançar um orgasmo, mas elas ainda não chegaram no clímax maior, não chegaram naquilo que o corpo delas consegue chegar. E às vezes por quê? Por medo, por falta de conhecimento, por pessoas que chegaram e falaram é errado, é feio, é pecado, é criminoso. Então tudo isso, infelizmente, ainda é colocado na cabeça de nossas meninas, porque quando eu falo isso, as pessoas falam assim, mas você tá falando de mulheres mais velhas, né, de 40, 50, de forma alguma. Eu tenho uma paciente que ela tem 19 anos. 19 anos, é um bebê, né? Ela não sabia, ela chegou pra mim, ela não sabia o que era clitóris, ela não sabia o que era grandes lábios, ela não sabia a diferença de vulva pra vagina, ela não sabia nada disso. Então assim, ela não foi atrás de sexo, de uma relação sexual porque estava na hora, ou porque o corpo dela pedia, né? Ou o corpo dela pedia, porque o sexo é o maior momento de interação entre duas pessoas, né? Seja entre homem e mulher, seja entre dois homens, duas mulheres, é o momento de maior interação entre um casal. E ela não foi por conta disso, ela não foi porque ela sentiu que chegou esse momento, ela foi por curiosidade, porque as amigas já tinham feito e ela já estava achando que estava atrasada. Olha isso, Entendi. Olha as sequelas que gerou depois, que hoje ela tem uma dor absurda e não consegue ter penetração. Entendi. Por quê? Porque pra ela sempre foi uma coisa muito automática, uma coisa que é por fazer, e hoje o corpo dela tá mostrando que não. Então, olha o que a falta de conhecimento. E na verdade, a mulher, ela de uma maneira geral, ela foi criada para não sentir prazer. Ela foi criada para se reproduzir. Até ela hoje, é uma reprodutora. Então ela vai trazer os filhos à sociedade, mas ela não é permitido, entre aspas, e aonde acaba gerando essa situação, como o caso dessa menina. É bem complicado, porque assim, Tati, quando eu comecei a estudar sobre sexualidade, falar sobre isso, colocar minha cara a tapa e falar, não, eu vou falar sobre sexo, eu vou falar sobre sexualidade, eu vou defender sim essa parte feminina, eu fui muito criticada. Imagina. Principalmente porque eu vim de uma educação muito rígida dentro da igreja. A Adriana me conhece há algum tempo, ele sabe. Então assim, de dentro da igreja, e tudo isso, tudo é pecado, tudo é errado, tudo é feio, tudo é promíscuo. E pra mim, olhar e falar, não, eles estão errados.
foi um grande quebra de bloqueio na minha vida. Só que aí eu comecei a perceber, não, mas por que errado? E eu fui a fundo. E eu comecei a estudar. E realmente não tem nada de errado você tocar o seu corpo. Sem dúvida. A gente tem liberdade pra tocar o nosso cabelo, pra tocar as nossas orelhas, pra tocar as nossas mãos. Por que a gente não pode tocar o nosso pênis, a nossa vagina, seja lá o que a gente tiver? Por que não? É nosso. É da gente. Sabe? Aí entra, que é meu, eu posso tocar. Agora o outro não tocar é só sobre a minha permissão. Que é o que a gente tá falando aqui, né? Exato. E é legal a gente abordar sobre isso. Você é mãe hoje. Sou mãe. E provavelmente hoje você estrutura o ensino para suas filhas muito mais diferente daquilo que você... Porque a gente percebe que o homem, desde pequenininho, já pega o pênis com uma tranquilidade, faz xixi no poste. Tá brincando, faz xixi no menino, pode. Agora, se a menina, sem querer, a criança, né, põe a mão na sua pepeca, assim, é um absurdo e vão uma agressividade em cima dessa criança. Não, isso aí, menina! Quando eu era criança, a minha mãe era assim, a gente colocava a mão na frente, minha mãe falava, tira a mão daí, olha que coisa feia, fecha essa perna, não sei o quê. Então eu sempre fui criada nessa educação. E eu tenho 2 meninas, né, uma de 7 e uma de 8 anos, que são as minhas paixões, e eu decidi que não vai ser assim com elas, obviamente, né? E um dia minha pequena estava no sofá assistindo TV e eu percebi que ela estava ali tocando a vagina, porque elas estão na fase de conhecer. Então não tem malícia, mesmo se tivesse o corpo delas, mas enfim, nessa fase não tem. Não tem malícia, não tem segundas intenções, ela só estava se conhecendo mesmo. Vendo o que era, né? Vendo o que era, até onde, e aí eu peguei e vi, né, ela se tocando debaixo da calcinha. O meu marido, como ainda é muito machista, mas a gente tá quebrando isso aos poucos, olha o que tua filha tá fazendo, vai lá e resolve. E deixa comigo. Sentei do lado dela, ela lá com a mãozinha e tal, peguei e falei assim, filha, o que você tá fazendo? Ela falou assim, mãe, tô coçando. Eu falei assim, tá gostoso? Ela pegou e falou assim, mãe, tá uma delícia. Eu falei assim, legal, então deixa a mamãe te contar uma coisa, ó. Isso daí é a sua pepeca, tá? Muitas vezes quando a gente toca nela, a gente sente um prazerzinho, é gostoso, a gente sente uma cosquinha legal. Você pode tocar a hora que você quiser, só que você vai tocar isso quando ninguém estiver vendo. Porque a gente na sociedade tem uma questão que chama pudor, que é como se fosse uma vergonha. Então a gente não pode tocar na frente dos outros, na frente de pessoas da frente da mamãe, na frente do papai, na frente da sua irmã. E que mãe que faz isso? Então se você quisesse fazer isso, continua fazendo, tá? É bom, é teu corpo, é tua vida. Mas vai pro quarto, meu amor, fazer isso, tá? Porque lá na sua intimidade você pode fazer o que você quiser. E o seu marido? Então eu vou, mãe. Ela levantou e foi. O meu marido falou assim... E aí você não sabe o que mais aconteceu ali. Aí é dela. Não, e nem ele. Mas ele também não. E aí ele pegou e falou pra mim, falou assim... Mas eu falei, mais nada. Mas isso que eu acho, a gente não vai que eu te apontei, eu acho julgar que é ela. importante, porque às vezes a pessoa fica mirabolando, achando que vai acontecer algo muito escabroso. E foi interessante. E na realidade não vai acontecer ela. Nada. A hora que ela vê que coçou ali, deu uma cosquinha gostosa, ela tirou a mão. Acabou. Entendeu? Ela ainda brincou comigo e falou assim, ai mamãe, não tem um cheiro muito bom, né? Eu falei, não tem, filha. Então assim, é umas coisas que você tem que levar na brincadeira, você tem que levar com naturalidade. E olha que interessante. Você não tem que fazer a criança achar que é um bicho o seu marido, é lógico, e o seu marido falou assim pra você, vai lá e resolve. Com a sua filha você resolveu? Eu resolvi. E a outra ouviu, eu falando isso porque a outra estava do lado, ela ouviu, e aí depois ela falou assim, eu também posso, mãe? Eu falei, claro, você também tem pepeca, você pode mexer a hora que você quiser. Então quer dizer, isso eu passo pra elas. Isso. Então às vezes a gente tá no mercado e eu não gosto de julgamento. Eu acho que todo mundo é bonito do jeito que se acha bonito, ponto, acabou, né? E aí ela tava no mercado e tinha uma menina com uma saia muito curta e tava dando pra ver a calcinha dela. E aí ela virou pra mim e falou assim, mãe, eu falei, oi filha, ela falou assim, olha ali, tá mostrando a calcinha. Eu falei, Helena, a sua calcinha tá mostrando? Ela olhou e falou, não. Eu falei, então vamos só aprender 2 coisas aqui. Primeiro, cuide da sua vida, da sua calcinha, tá? Primeira coisa que você tem que manter. E segundo, se ela tá se sentindo bem daquele jeito, minha filha, a gente não tem nada a ver com isso. E foi o que eu falei quando ela viu 2 homens se beijando e veio falar pra mim, mãe, isso é certo? Eu olhei na cara e disse, certo é você cuidar da sua vida. Eles estão cuidando da deles, então a gente só tem que respeitar. Uau! Tá? Então assim, é você mais mostrar pro seu essa filho. sociedade. Quando ela viu, ela ficou, mas mãe, eu falei, mais nada, Helena. Você cuida da sua vida, filha. Tá? E aí, porque eles estão cuidando da deles. Bom, e é super interessante isso que você coloca, Jaque, que às vezes as pessoas têm uma restrição muito grande de falar da idade.
Gente, a partir do momento que a criança começa a perguntar, é a idade. Tem jeito de falar com a Exatamente, criança. gente. Tem muito jeito. Então, eu assim, não vou falar abertamente o que é uma penetração, o que Sim. é. Não, né? Você vai Eu responder vou- as dúvidas dela, Óbvio. né? Tem a mas fase dela. Tem como falar, por exemplo, a Júlia já veio me perguntar como é feita uma criança. Eu não vou falar declaradamente o que é uma relação sexual, porque ela ainda tem 8 anos. Ela ainda não tem essa mentalidade. Aliás, ela tem 7, ainda vai fazer 8. Mas eu expliquei pra ela que é quando um casal se encontra, que eles estão completamente apaixonados e elas sentem essa necessidade. Entendeu? Então, eu peguei na parte Deixa cada emocional da fase, né? coisa. É. E aí, mais pra frente, a gente fala de anatomia, eu já mostro pra elas o que é a vagina. Eu tenho uma vagina de plástico, né? Quem me segue nas redes sabe que eu levo a Fro, né? Então eu levo a Fro pra casa, eu mostro pra elas e elas perguntam cada buraquinho da Fro. Então, mãe, o que é esse buraquinho aqui? Por enquanto eu me seguro, não falo que é onde sai o xixi, né? Porque eu também acho que elas ainda não têm maturidade pra entender sem determinadas dúvida. coisas. Mas também não tô mentindo, porque tem um buraquinho de realmente sai o xixi, né? Então, assim, eu fico dentro Sim. Da sua Verdade margem de delas. segurança ali com e ela. tendo maior liberdade, mas não deixando que seja um bicho de 7 Lógico. cabeças. Uma coisa absurda, porque eu já tive e tenho pacientes que tem grandes problemas porque foi introduzido no sexo muito cedo. Não fazer sexo, mas viu os pais fazendo no quarto do lado, Sim. ficou horrorizado. Recebeu uma educação de sexo é muito errado e a hora que viu o pai e a mãe fazendo, ela falou, peraí, Aham. se sexo é tão errado assim, é tão feio, é tão pecaminoso, o que os meus pais estão fazendo? Isso. O que minha mãe tá gemendo? Se os seus pais ficaram todo tempo falando errado, 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 quando você vê os dois fazendo, realmente vai ser errado. Mas se você vê o sexo como uma coisa natural, os meus pais estão se amando, legal, bacana. Mas isso Pô, petitico? desde petitico. Então, justamente, eu li um Entendeu? relato, Os meus uma pais não revista são Porque eu imagino famosa. uma criança vendo e tipo... Não, então, a criança associou. É isso que eu tô imaginando. Tipo, pessoal, meu Deus. Ele achou que isso? o pai tava agredindo a mãe. Exato, eu já tive uma paciente que falou isso pra mim, que ela sentia que a mãe, a primeira vez que ela viu, ela achou que ela tava sendo espancada pelo pai. Entendeu? E aí foi onde deu todos os traumas. Mas eu digo assim, ó, mas eu não sei como foi pra você, Gé. Mas tipo assim, ó, qualquer criança que vê uma relação já é impactante. Não vi. Independente de um pai e uma mãe, independente de estranhos. Eu tinha os pais primeira vez- separados, né? Então não, minha mãe não teve ninguém quando eu era pititica, então nunca cheguei a ver nada. Mas eu imagino que pra uma criança que vê, deve ser Não, uma sim, situação. pra qualquer né? situação. A primeira vez que eu vi uma relação sexual propriamente dita, eu tinha 6 anos. Que foi, eu tinha irmãos mais velhos, homens, e que adoravam um filme pornográfico. E eu dormia no quarto ao lado. Eu acordei uma bela noite, fui E ver, ele viu. e eu tava vendo. Aquilo pra mim foi um choque muito grande. Sim. Porque eu não sabia o que era pênis, eu não sabia o que era vagina, e muito menos que um se complementava no outro. Né? Pra mim, aquilo foi uma coisa muito estranha. Então, assim, ó, eu acredito que pra uma criança ver, independente de seus pais, independente de um De filho, uma qualquer coisa já é muito forte, né? independente de quem muito seja. Forte, realmente. Agora, se você fica ali falando na criança que, olha, sexo é uma coisa natural, é uma coisa feita entre duas pessoas que se gostam. Acho que pra gente iniciar a introdução desses assuntos de uma forma mais específica, sem criar o lúdico, simplesmente. Principalmente quando a gente fala de regras. Isso. Porque só falar de sexualidade é uma coisa. Meu corpo, minhas regras. E pra colocar limite também nessas crianças, aproveitando o gancho da Gé, falar, não, olha, preciso te explicar que além do que, tem pessoas que não cumprem o seu papel e vão ultrapassar uma linha. Tem idade? Tem. Eu acho assim, como eu falei, a gente vai começar lá com a criança de 5, 6 anos a falar pra ela o que é o corpo. O que é uma vagina, o que é um pênis, o que é o corpinho dela, né? Não só aquelas aulas que a gente vê, isso aqui é um coração, isso é um fígado. A gente fala muito que tem por dentro e fala que tem por fora. É. Então a gente vai mostrando, tentando passar que é natural, não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa absurda que ela tem que ter medo daquilo, muito pelo contrário, é uma coisa natural. E conforme ela for criando essa curiosidade, a gente vai respondendo. Então, por exemplo, eu acho que uma idade bacana que ela já tá interessante, ela já tá inteligente, porque hoje as nossas crianças estão ficando inteligentes muito mais rápido. Então, As perguntas vêm antes. E os estímulos também, então, por né? exemplo, eu comecei a mexer no computador, eu tinha 15 anos, 16. As minhas meninas já mexem, né, com 6 anos. Na verdade, hoje em dia Então, eles nascem com a tela. Eles já nascem com o computador na mão, né? Então, assim, eu acho que uma idade bacana hoje em dia, e isso pode mudar assim amanhã, por exemplo, seria por volta dos 9, 10 anos, porque a criança ali ela já tá tendo contato com determinados filmes, determinadas coisas na televisão, cenas, novelas, filmes e assim vai,
que ela já vai começando, peraí, o que é isso? Então você já vai introduzindo, olha, aquele casal ali, ele começa com um beijo, ele começa com um passar na mão, ele começa com um carinho e vai mostrando o que é aquilo. Sem, como eu falei, sempre com muita naturalidade. E diante disso, sempre tá falando, olha, tá vendo ali, aquele casal tá tendo um carinho bacana. Muito bem, só que a moça tá deixando ele ter um carinho com ela. Sim. E o moço também tá deixando ela ter um carinho com ele, né? Então os dois ali se permitiram e eles estão bem. Agora, olha filha, eu vou te falar, se aquela moça falasse não, o moço tem que sair. Independente do que tivesse acontecendo, você entendeu? Então assim, passar isso dentro de um, não, é meu, eu ponho a hora que eu quiser, e aos poucos, até chegar num ponto de falar assim, não, hoje nós vamos falar sobre sexo. Eu acho que pra menina é mais fácil a gente falar de sexo por conta da menstruação. Legal. Né? Então, a hora que ela menstrua, ela vai falar assim, mas por que eu tô sangrando? Na minha época, olha como a gente é velho falar isso, né? Até pulo uma ruga falando isso. Mas quando a gente falava, na minha época que eu fiquei menstruada, minha mãe virou pra mim e falou assim, parabéns, agora cuidado, você vai engravidar. Foi isso que foi falado pra mim. Eu fiquei em choque, eu não conseguia pôr a mão mais nos meninos, porque eu achava que eu ia engravidar de qualquer momento. Eu lembro que a primeira vez que eu dei um beijo na boca, Paty, eu tinha 12 anos, eu cheguei em casa em pânico falando que eu estava grávida, que eu tinha beijado na boca. Entendeu? E eu acho, porque eu não tinha o maior conhecimento. Quem me orientou foi uma cunhada minha, que era a esposa do meu irmão e tal. E ela falou assim, não, vem cá, vamos conversar, porque eu não tinha essa abertura com a minha mãe. Entendeu? Então e ainda bem que ela teve, né, essa sensibilidade. Falar assim, nossa, vem cá, porque senão vem cá, vamos conversar. Mas e agora que você tem a sua criação, como que você vê a sua mãe enquanto vó? Sendo ela ainda sua continua mãe. a mesma coisa. Sério? Até pior. Tanto é que eu não deixo as minhas filhas muito tempo com esse tipo de assunto com elas. Porque da minha mãe, do tipo, se começou a beijar alguma coisa na televisão, mudou de canal. As crianças não podem ver isso não. Entendeu? Então, quando eu começo a falar que nem esses dias, o meu marido veio e me deu um beijo na boca, né? A gente tinha casado. E ele deu um beijo na minha boca. E aí a Júlia viu e falou assim, mamãe e o papai se ama. E saiu, ela pegou e falou assim, você tá vendo? Você tá vendo aqui? Quando que eu beijei na boca do seu pai na sua frente? Eu olhei e falei assim, você não beijou porque você não quis. Entendeu? Você não beijou porque você não quis. Porque meu pai tava lá, sua boca tava lá, você não beijou porque você não quis. Ponto. Eu falei assim, e vou te falar, por uma casa a Júlia tá morrendo, isso tá que eu não beijar o pai dela? essa relação. Ao invés de pensar no ato de carinho e de amor. Não, a minha mãe pensa só na pior coisa que pode acontecer, entendeu? Essa relação das. A gente não vai transformar nisso num assunto da sua mãe, obviamente, mas eu tenho uma dúvida. Essa relação da sua mãe com o seu pai, essa falta de repente de carinho tátil, interferiu na tua forma de ver as coisas? No começo sim, porque assim. Porque é um casal, né? A minha mãe era a referência. Mas comigo foi muito engraçado, Jéssica, porque foi assim, ó. A relação, o casamento da minha mãe e do meu pai durou 34 anos e ele faleceu de uma forma muito brusca, ele teve um câncer na cabeça e ele faleceu assim em 4 meses. A minha mãe, ela era muito submissa. Tá. Muito. Ela não fazia nada sem ele. Muito. Tipo assim, a minha mãe não sabia quanto vinha de água e luz em casa. Pagar uma conta, por exemplo. Imagina, minha mãe não sabia o que era um banco, minha mãe não sabia o que era uma conta, ela não sabia o que era salário. Ela sabia exatamente o preço da batata e do feijão, porque era isso que ela fazia. Mas ela não sabia o que era água, o que era elétrica, o que era... Ela não sabia. Eletricidade muito menos, televisão ela sabia ligar e desligar. Ponto. Então meu pai recebia no fim do mês, pegava o dinheiro e falava assim, esse é o dinheiro da compra. Beleza, irmão, obrigado, acabou. Essa era a relação dele. Então ele pagava conta, ele fazia mercado, ele cuidava de tudo. Mas eles tinham momentos de amor, assim, perto de vocês ou Uma não? vez ela me chegou a me falar que, tanto vou contar essa história também, eu não ia contar, mas vou Ah, adoro. Quando eu fui casar, eu namorei meu marido 7 anos, depois a gente casou. E obviamente, nesses 7 anos eu não fui virgem, infelizmente, né? Mas Não, felizmente. Eu queria tanto ter casado de branco, tipo. Felizmente. Queria tanto ter casado de Oi, branco. oi. Mas casei de branco. Ninguém viu de baixo. Exatamente. Enfim. Não precisa ser testado. Nossa, tinha uma faixa rosa, tinha, mas daí, pô. Então, assim, o que aconteceu? Quando eu fui casar, durante todo o meu namoro, eu nunca conversei nada com a minha mãe. Nada. Ela não sabia se eu tinha tido relação, se eu não tinha. Nunca, a gente não teve essa conversa. No dia do meu casamento, a gente tava se arrumando lá na Fernanda Carraro, que eu amo ela. E aí a Fernanda, muito brincalhona, falou, essa noite tem. Eu falei, tem, eu sei ter. E a minha mãe tava do lado. Meu Deus. E nisso a minha mãe falou assim pra Fernanda Carraro, sossega, porque ela é virgem. A Fernanda fez assim, oi? Calma, eu falei, eu sou virgem. Aí a minha mãe pegou, ficou quieta assim na dela, a Fernanda falou assim,
sério, Bibi, cala a boca, fica na sua, arruma meu cabelo, casar. Só isso. Tô atrasada. Ela falou, tudo bem, arruma meu cabelo, foi aquele climão no salão, mas tudo bem. No dia, na hora da festa, minha mãe veio e falou assim, filho, vai acontecer uma coisa hoje à noite. Ah, mentira! Juro. Falei, o que, mãe? Ela falou assim, olha, você fecha o teu olho, vira de ladinho que passa rapidinho. Te juro. Eu falei, como é que é, mãe? O que eu tenho que fazer? Ela falou assim, não, esses homens, filho, tem umas coisas, mas ó, apaga a luz, entra debaixo da coberta, ele faz tudo e já termina. Eu falei, minha... você tá falando isso comigo com 23 anos de uma forma como se ela estivesse falando com uma criança de 7 anos, gente. Não, e dessa forma, deixa que ele faz. Deixa ele apaga a luz, vira pro canto que é Quantas rápido. mulheres? Ouviram isso? Você entende? Quantos anos que você tá casada? Hoje, 17 anos. Ou seja, 17 anos atrás, que não é muito tempo. Não, ali eu tava escutando isso da minha mãe. Tô entendeu? passada. Não, 17 que eu sou Passada, casada, perdão. passada. 10 Tô dando anos que eu leite. sou casada. 7 eu sou anos casada, com ele. 7 anos com ele, 10 anos que eu sou casada. 17 no total. Tá, mas então essa conversa é 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Ah. E Fica aí, de ladinho que vai acabar logo. Meu Deus. eu falei, não, mas tá bom. E no outro dia ela veio e falou assim, você tá bem? Toma um leitinho. Eu falei, pra que esse leite, mãe? Ela falou assim, você tá meio abatida pelo que aconteceu ontem. Ela falou isso. Você tava cansada de tanto que você virou helicóptero. É, que Nossa, eu tava Bela, que você já cansada. fazia o duplo do escarpado. Imagina, cara. Tá, machucado. Entendeu? É isso. Então, assim, é isso aí, minha mãe. E você até hoje não falou nada pra tua mãe? Não. Gente. Não precisa, né? Ai, não. Mas Esse- olha Ela tem aqui. 80 anos, né, Paty? Não, Eu não quero tirar Ô, essa... Jaque, mas aí Alegria me fala dela. uma coisa, que assim, ó, não, é até meio íntimo que eu vou perguntar Não, nesse pode sentido. Joguei minha vida aqui. Mas é, já colocou. Quando a gente falou, tá voltando um pouco no tema, meu corpo, minhas regras. Você acha que sua mãe, no relacionamento que ela teve com seu pai, porque ela casou virgem, teu pai foi o único homem da vida dela. Ela casou com 19 anos. O teu pai foi o único homem da vida dela. Ela não tinha. O corpo dela não era a regra dela, então. De jeito Ela nenhum. nunca Era a viu. propriedade dele. Depois E ela que eu nunca viu casei... isso como um momento Não. de prazer. Nunca. Tanto é que depois que eu casei, depois que aconteceu isso do leitinho, e aí eu comecei a tirar muito sarro com ela. Né? Não no sentido assim de ver se ela dava um pouquinho mais de abertura. Então, tipo assim, eu chegava em casa no domingo, coisa que eu nunca fiz na vida. Mas eu chegava em casa num domingo pra almoçar lá, ela falava assim, e aí? Eu falava, ai mãe, foi a noite inteira. Ai, porca! Sabe assim? Ai, porca, que coisa horrorosa. Mentira. E aí eu comecei a jogar pra ver que, tipo, O transei que ela. ele falaria? O que Eu ela falei, não, eu falaria? vou jogar. Aí ela falava assim, mãe, fica com as crianças hoje? Por quê, mãe? Porque eu quero dar. Você quer dar o quê? Eu quero dar, mãe. Mas você já não deu? Você já não fez filho? Eu falei, não, eu não quero dar pra fazer filho, mãe. Eu quero dar porque eu quero dar. Você fica com as crianças hoje ou não? Pra ela é só pra reprodução. Então, assim, pra ela era um surdo. Ela queria me dar na cara, entendeu? Eu E queria quando um castigo. você foi pra esse lado da sexualidade, então, como Vou chegar nesse profissão, ponto, vou chegar nesse ponto. E aí, o que aconteceu? Ela foi meio, sabe, tanto é que ela falou assim, minha filha não vale nada. Ela falou assim, entendeu? Minha filha não vale nada. E aí, um dia, a gente conversando... Mas eu posso te falar uma coisa? Pode. Pause. Eu acredito que, assim, não precisa ser muito lá no fundinho, não. Mas eu acho que ela te admira. demais. 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 Porque eu acho que é uma coragem que ela não teve. Mas não porque ela não quis, que eu não acho que Ela não teve pôde, ela não oportunidade. pôde. Ninguém ensinou isso pra Meu pai ela. era totalmente dominador. Ela é completamente um reflexo de uma sociedade Somente. toda. Sim. Toda não, mas assim, de grande Daquela parte, exatamente, daquela época. Ela, tanto é que depois que passou e eu comecei a tirar sarro muito com ela, fazendo brincadeiras um pouco mais quentes e tal. Um dia a gente tava sentado no sofá e aí ela falou assim pra mim, sabe, Fia? Começou a aparecer uma cena de sexo na televisão, de novela, essas coisas. E eu falei assim, ela vai mudar de canal, né? E ela não mudou. Ela não mudou? Faz merda aí. Sabe, Fia? Eu falei, isso daí é uma coisa que eu nunca fiz com o teu pai. Eu falei, isso aqui é mais sexo? Ela falou assim, de luz acesa. Meu Deus. Eu falei, como é que Eu fiquei é? chateada Eu com também, eu isso. fico muito... Eu falei, Sabe por que, por quê? mãe? É uma Ela falou privação de um imagina. momento. Não, mas aí o comentário que foi o pior. Ela falou assim, porque isso daí teu pai falava que era coisa de culto. Então, aí eu Ai, falei meu assim, Deus. olha isso. Entendeu? O meu pai era extremamente machista. A base de tudo lá em casa foi muito machista. Sim. E ela falava isso, era no escuro, aquela coisa rápida que doía horrores. Ela falava pra mim que doía muito. Porque ela Depois já ela começou a Ah, falando.
não se falava de lubrificação, não se falava de nada. Orgasmo, então. Era literalmente, vira realmente de lado que vai esquece. passar rapidinho. A minha mãe tem vergonha de ir em ginecologista. Ela só vai em mulher hoje. Ela não vai em ginecologista homem porque ela morre de vergonha de mostrar, como ela fala, as partes pro doutor. Sim. Você entendeu? Então, tipo assim. Mas não imagina. poderia ser diferente. Ainda que ela vai. Quantas mulheres não vão? E hoje ela é muito diferente do que ela era quando Antes. que o pai, esse ano meu pai faz 23 anos que morreu, né? Então, quando o pai morreu, ela era muito pior. Muito mais cabeça fechada. Mas é porque muito ela mais. tinha ainda o estímulo dele. E aí né? ela assumiu a responsabilidade de dar continuidade na criação dos filhos. Demais. Então pra ela tinha uma só menina piorou. de 12 anos, porque eu tinha 12 na época. Ela tinha uma adolescente de 12 anos em casa. E aí que tal que eu queria te falar, já e acabou a gente mudando, indo totalmente o assunto. Mas o que aconteceu? Quando o pai faleceu, ela era totalmente submissa. Muito, muito, muito aqui, ó, fechada, burrinha mesmo. E aí o que aconteceu? Ela se afundou numa depressão absurda. Ela ficou 3 meses num quarto, que ela só acendia a luz pra fazer xixi. Ela não comia, ela não tomava banho. A gente tinha que internar ela a cada 2, 3 dias pra tomar soro, pra se hidratar, porque ela não fazia nada. E quando eu vi aquela cena, eu lembro que com 12 anos eu virei pra mim mesma e falei assim, eu jamais quero ser assim. Então assim, eu vi que a minha mãe é uma puta de uma mulher. Uma excelente mãe, ela me criou maravilhosamente bem. Ela me Sozinha, praticamente. sozinha, ela me deu estudo, ela me deu todo. Eu nunca passei fome na minha vida, graças à minha mãe, sabe? Se não tinha o dinheiro da pessoa, ela ia atrás fazer o que ela tinha que fazer, mas ela não deixava a gente fazer nada. Então, assim, eu admiro ela muito como mulher, muito mesmo. Só que eu jamais queria ser como ela, no sentido de relação à submissão, de submissão. Sim. Eu sempre pus na minha cabeça que homem nenhum ia mandar em mim. Porque quando a minha mãe falava com meu pai, eu vou na minha irmã e falava, não, você não vai. Ela não ia. Ela não ia. Mas assim, ó, Entendeu? vamos pegar agora esse ponto. A gente entende muito que as mulheres, né, antigamente, né, elas tinham que ser submissas porque elas não tinham outra Outra alternativa. Mas agora você, uma mulher instruída, mãe, você também tem um marido. Tem. E assim, ó, não basta só ensinar as filhas. Tem que ensinar um marmanjo também, que é o seu companheiro, a pessoa que você ama. Como Que teve lidar uma com isso? educação, talvez. Muito machista também. E aí não é um lado da sua mãe, é um lado que era o seu pai. Sim. Como fica a sua cabeça e... Como eu equilibrar? bato muito de frente com assim, ó, eu já bati muito de frente com meu marido no começo. Tá. Agora acho que ele já desanimou de mim. Ele falou, não tem jeito mais, esse daí já foi. Mas assim, o que a gente sempre conversou, eu e meu marido, e isso eu deixei claro desde quando a gente namorava. Eu estou com você porque eu quero estar, não porque eu preciso. Então assim, quando a gente casou, eu já falava pra ele, olha, eu estou casando porque eu te amo, porque nós dois estamos muito bem e porque eu quero estar com você. Mas a partir do momento que eu falar não quero mais, eu volto pra casa da minha mãe. Hoje, bem depois e tudo mais, eu não vou voltar pra casa da minha Mas mãe. você vai pra qualquer Mas lugar. eu vou pra onde eu quiser com as minhas filhas, porque eu me sustento elas tranquilamente, Sim. tá? Então, isso foi a primeira coisa, que ele já não tinha, porque a mãe dele também é submissa do pai dele, tá? Minha sogra também é muito Então pra ele submissa. também foi um choque de Então, pra ele realidade. também foi uma coisa, opa, essa daí é diferente, né? Então, assim, o fato de, olha, eu tô saindo com as minhas amigas, tudo bem? Ah, mas você... Não, eu tô saindo com as minhas amigas, mas você vai aonde? Não, a gente vai num barzinho tomar uma cerveja e a gente volta a tal hora, tudo bem, tranquilo. Não, tudo bem, mas mulher casada, eu falo, mulher casada também faz isso porque eu sou mulher. Acabou. Tá? Então não é porque eu casei que eu morri. No começo ele ficava meio assim, hoje ele não fala mais nada. Por quê? Porque a hora que ele chega em mim e fala assim, estou saindo com os meus amigos, eu falo, beleza, vai. Tá tudo bem. Então é direito É uma dos troca. iguais, entendeu? Exatamente. Então se eu falo pra ele, olha, eu estou indo pra Poços de Caldas comer um japa com as minhas amigas. Ok, tranquilo. Assim como ele chega em mim e fala assim, hoje eu vou pra Campinas tomar uma em tal lugar. Pode ir. Então é uma questão de respeito e questão de, mais que fidelidade, lealdade. Lealdade. Companheirismo, Você é né? parceiro, entendeu? Eu não te cobro, você não me cobra. Hoje eu vou ficar com as crianças, porque que nem semana passada eu fiz um curso no feriado. E ele ficou em casa com as meninas. Mas agora em outubro, no dia do nosso casamento, no aniversário de casamento, infelizmente ele vai ter que ir embora fazer um curso. Tudo bem, a gente comemora outro dia, Sim. sabe? Então são coisas que eu tive que... Foi bem difícil pra gente, porque como eu falei, eram 2 educações totalmente diferentes. Eu sempre fui, não quero ser igual a minha mãe. Só que, tipo, ele já no dia, eu lembro certinho, fazia 1 semana que a gente era casado. E a mãe dele tirava o sapatão dele quando ele chegava do serviço. Nossa Senhora. E punha comida no prato na mesa dele. Então, assim, ó, ele só chegava, ele sentava no sofá, a mãe tirava o sapatão, a meia e vinha com o pratinho de comida no colo dele. Não. Obviamente que ele quis fazer isso comigo, né, bebê? Só cadê? Ele quis. Ele tira o meu sapatão. Aqui não se cria. Quem me
pratinho de Ele sentou feijoada. no sofá e fez assim: você fez janta? Eu falei assim: fiz. Ainda tinha feito comida ainda, pelo menos isso. Falei: fiz sim. Então, você não tá de minha novela? Tô jurando. Aí ele falou assim: você não vai pegar pra mim? Eu falei: por que eu não vou pegar pra você? Aí ele falou assim: ué, porque eu cheguei no trabalho e falei: ih? Oi? Aí ele falou assim: mas a minha mãe, eu falei: vem cá, primeira coisa, você fazia sexo com a sua mãe? E claro que não. Eu falei: então pronto, acabou, nós não é a mãe mais. Acabou, a gente dorme junto, a gente faz umas brincadeiras aí, então eu não sou sua mãe. Começa por Mas faz aí. uma brincadeira meio séria. Entendeu? Eu não sou sua mãe, então se você quiser assim, as duas pernas perfeitas, as duas mãos perfeitas, a comida está lá. Tá quente, porque se não tiver, tem micro-ondas. A gente ganhou de presente de casamento. Nossa. Então, assim, eu tive que fazer a cabeça dele. Teve um dia, nossa, aquela briga foi feia. Ele me acordou, eu entrava às 8 no trabalho e ele entrava às 7. Então eu ficava na cama até um pouquinho mais. Você tem direito. Ué, foda-se, eu vou levantar cedo porque ele levantou, caga aí. E aí ele me acordou 6h20 da manhã. Amor, falei, e a gente adora acordar cedo, né? Falei, ele falou assim, não tem camisa passada. Falei, e? Ele falou assim, ué, não tem camisa passada pra eu trabalhar. Falei, a camisa tá ali, o ferro tá ali, se vira. Ele olhou pra mim e falou assim, mas isso não é coisa de homem. Aí eu sentei na cama, né? Aí já virou capeta. Lógico, aí você Sentei acordou na cama e falei, totalmente. vem cá, isso não é coisa de homem? O que é ser homem, então, pra você? Falei, o que é coisa de homem? Ele parou e falou assim, não, porque se... porque eu saio pra trabalhar. Eu falei, opa, então eu sou o homem da casa, porque eu também saio pra trabalhar. Eu tava falando. Eu falei, peraí, quando que você passou um jaleco meu? Quando que você passou uma saia minha pra trabalhar? Nunca. Porque eu tenho que ficar passando suas camisas. Qual que é a obrigação? Eu trago arroz e feijão pra dentro de casa, porque eu trago filé, meu amor, e aí? Acabou. Já, que eu queria te perguntar, o que você poderia falar para as meninas que hoje, porque a gente tá falando aí da sua mãe de 80 anos, de situações com mulheres bem mais velhas, só que isso acontece ainda hoje. A gente não vive numa bolha. Exatamente. E as mulheres estão ilesas desse machismo exacerbado ou dessa falta de informação, né? Que na verdade, às vezes é tanta informação que escapa, que às vezes pega a de má qualidade, aquela que realmente não vai fazer diferença na vida delas. O que você indicaria para essas meninas, mulheres que não se conhecem, que nunca tiveram e que estão vivendo o que a sua mãe viveu? Porque Não são donas de si, né? e me marcou tanto você me falar isso da sua mãe, porque é um momento, não é uma coisa que você pode comprar. Não. É um momento com alguém que fez parte da sua vida 50 anos e passou. O que você fala para essas meninas que estão caminhando para essa situação ou Sim. para essas mulheres que estão vivendo essa situação? E detalhe, né? Deve chegar muita menina na sua mão nessa situação que você percebe, que nem você falou dessa menina de 19 anos que é sua paciente. Sim, Ela, quanto tantas outras, deve chegar até você. muitas. Eu acho que hoje em dia tem menos, né? Assim, na situação que a gente relatou em relação a essa desinformação feminina, no sentido de... É que assim, é o que A você gente falou. não sabe. Hoje a gente tem muito acesso à internet, a gente tem muito acesso à informação, né? A televisão tá um pouco mais permissiva, então tem bastante coisas que já são mostradas hoje que não eram antigamente. Mas mesmo assim, apesar da gente ter aí essa facilidade de conhecimento, ainda tem muita ignorância nesse sentido. Mas é porque existe também, eu não sei se vocês sentem isso, lidando com os adolescentes mais próximos de vocês, é que a nossa cultura ainda é expor a mulher como um objeto de desejo pro homem, mas ela mesma dá o desejo, mas ela nunca vai receber. Ela Porque só é pra satisfazer, ela não só pra é ser pra satisfazer. satisfazer. E aí é isso que a gente tinha que quebrar um pouco. Satisfazida, eu tô aqui, não, mas é. Mas a gente tinha que quebrar um pouco disso, sabe? A mulher não tem que crescer e pra dar prazer pro outro. Ela... É que antigamente, e hoje ainda tem bastante gente, a mulher ela foi feita pra nascer, crescer, casar, criar os filhos e morrer, né? Eu acho que Então, nessa fase, hoje em dia a gente nem tem que... era pra ela dar prazer. Porque, na verdade, muitos homens há 90 anos atrás, 80 anos atrás, cobravam isso fora. A mulher é isso que a Jaque tá falando. Era a para gente tem que procriar, né? Sim, a gente tem que colocar na cabeça das meninas, Jé, que ela, como a gente já falou isso várias vezes, ela é o que ela quer ser. Exato. Tá? Ela quer casar, ela quer ter filhos, ela quer ter uma família e ela quer ser dona de casa. Se ela quer, vai lá. Da escolha dela, Seja né? feliz.
Ah, não, eu não quero casar, eu quero simplesmente estudar, eu quero viajar, eu quero rodar o mundo. Vai ser feliz também. Não, eu quero casar com uma outra mulher, seguir o meu mundo e ficar ok. Então, isso que a gente tem que colocar na cabeça das meninas, que elas podem ser aquilo que elas quiserem, que não existe mais barreira na vida delas. E que a única forma dela quebrar essa barreira é duas: estudo e autoconhecimento. Eu acho que as duas barreiras que a gente tem que se saber. É você estudar, feliz, né? É isso. É você estudar tudo o que acontece, é você se orientar, é você ter como se defender, é você ter critérios, sentimentos, e conhecer o seu corpo. Porque se eu conheço meu corpo, eu sei que eu não gosto daquilo e eu não vou buscar uma coisa que eu não gosto. Eu vou ser frustrada, né? E não só na questão de gostar, mas na questão, por exemplo, da saúde. Se eu conheço o que é saudável na minha região íntima, a hora que aparece uma manchinha, uma verruguinha, um sangramento, alguma coisa do tipo, eu sei que isso é ruim, eu já vou procurar um médico. Exato. Quanto mais cedo eu diagnosticar uma doença, mais rápido eu consigo curá-la. Então são coisas que, ao meu ver, as duas palavras principais: autoconhecimento e estudo. Eu acho que é só isso que a gente precisa passar para as meninas hoje. Se elas tiverem isso na cabeça, eu acho que o mundo é delas. Recado mais do que dados. Quer fazer alguma consideração, Adriana? Eu acho que a história que a Jaque contou aqui pra gente hoje, a história da família dela, eu acho que obrigada por compartilhar isso com a gente, porque a gente sabe que tem inúmeras histórias, mas a gente não ouve, não chega aos nossos ouvidos. E ouvir faz muito bem, faz a gente, mesmo que a gente não esteja passando por isso, faz a gente refletir em até outros âmbitos da nossa vida. Então, que legal você poder replicar. E eu acredito que tudo o que acontece no universo acontece por um motivo, de uma forma específica, enfim. E hoje você está aqui contando essa história. Então, alguém que está precisando ouvir e que precisa se curar de alguma forma em relação a isso vai ouvir. Sem dúvida. E é isso. Para as meninas, já falei isso antes, mas vão atrás daquilo que vocês acham que é bom, que vocês julgam bom para vocês. E ouçam os outros, ouçam boas informações, ouçam bons conselhos. A gente, quando é muito novo, não sabe nada. A gente precisa ir se informando e se conhecendo. E gente que tem capacidade, tem critério para passar pra gente, vai fazer toda a diferença aí no final. Sem dúvida. Eu acho legal a gente deixar pontuado para essas meninas que estão vindo, essa nova geração de mulheres, criarem uma rede de apoio, sabe? E aprenderem a sentar, né? Igual a gente está fazendo aqui, e conversar, e pontuar. Por que para você foi assim? Olha, tá acontecendo isso comigo. Eu acho que uma rede de apoio é fundamental, tá? Rede de apoio não é Facebook, Instagram e TikTok, tá, galera? Ela pode ser um auxílio de alguma coisa naquele critério, naquele momento. Mas isso aqui é essencial pro crescimento e desenvolvimento. Exato. Tá? E não existe porque a minha amiga transou, eu tô pra trás. Não, é o seu momento, é a sua hora, do jeito que você quiser. Mães, conversem com seus filhos. Conversem. Regra básica. Conversem, orientem. Contem suas experiências, gente. Que mãe que conta suas experiências. Não é feio você falar o que você já fez, não é feio. Não é ilegítimo, não é nada. É a tua vida, é a tua experiência. Isso vai agregar. Não faça seu filho achar que sexo é um bicho de 7 cabeças. Exato. Faça ele perceber que é uma coisa fisiológica da vida, que é uma coisa natural. Você teve filho assim, gente. Gente, Papo Maravilha de hoje é isso. Meu corpo, minhas regras. Mas cabe a nós. No meu caso, como mãe, tá? Vamos colocar como mãe a Jaque. E como mulher também, a Jaque. Adriano sempre trazendo essas questões pra gente. E essas palavras tão bem colocadas de que vai buscar uma rede de apoio, precisa ser dito, precisa ser falado. E às vezes você imagina que nós vivemos numa sociedade moderna e que é tão difícil imaginar histórias, como no caso da mãe da Jaque. Não está acontecendo, porque é cultural. Mas minhas regras, meu corpo, se conheça. Nós mulheres fomos feitas para sentirmos aquilo que nós quisermos sentir. E você, menina, que está na idade, que se sentiu preparada para entrar num relacionamento, se você não entende como colocar essas regras e esses limites,
A gente escuta tantas histórias, como a Jaque mesmo contou. Aí entra num relacionamento e ela simplesmente tem a sua primeira relação sexual porque o parceiro sentiu que era o momento e não ela mesma sentiu que é aquele momento. Então, meninas, se conheçam, se preparem. A informação tá muito aí, tá muito ao alcance das mãos, né? Nos nossos smartphones. Então, procure a informação correta, de fonte segura. Procure seu médico, uma fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher, da sexualidade, porque eles sim vão ter a orientação adequada para que você que decidiu começar a sua vida sexual tenha liberdade e seguir as regras do seu corpo, tá bom? Semana que vem a gente volta com mais um Papo Maravilha, tá bom? Beijo, até semana que vem!